Fala devs, Felipe Brito aqui, essa é a nossa nona aula aqui da série de vídeo de Vim API. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre testes unitários, que basicamente é a capacidade de você testar um componente específico ali do teu software, um método de uma classe ou a instância mesmo de uma classe, tá? E ele é dividido em três etapas. A gente monta primeiro ali o arrange, que é como se montasse todos os componentes, as variáveis que a gente vai estar utilizando na próxima etapa, que é a ação, que a gente vai estar testando. E depois a gente faz a validação do retorno dessa ação, né? Dentro dos nossos assets. E a gente tem uma estrutura de código bem parecida com essa, né? Onde a gente prepara todas as nossas variáveis que a gente vai estar utilizando dentro da ação, depois a gente faz sim a ação, pega o retorno dela e aí a gente faz o processo dos assets, que é as validações, tá? Isso lembra um pouco da filosofia do TDD, que é o teste do main drive, não é o tema desse vídeo, mas a gente vai fazer algo bem parecido aqui, tá bom? Então vamos para a prática. A ideia de você construir uns testes no teu sistema é que você comece primeiro montando os teus testes e depois você faz o código de produção. Parece um pouco louco, mas dá muito certo isso daqui. Se você começar a praticar esse conceito, vocês vão ver que os teus códigos vai ter menos bug ali durante o desenvolvimento. Então o que é que a gente vai fazer, tá? A gente não tem um serviço aqui ainda de pedidos. Então eu vou criar os testes para esse serviço de pedidos. Vamos com calma aqui que a gente vai estar vendo que o nosso código vai funcionar legal. Então eu vou criar aqui uma nova pasta. Vamos lá. Vou chamar de testes, desse jeito assim, bonito. E vou adicionar o meu projeto de teste aqui dentro. A gente tem uma porrada de templates aqui, eu quero usar o XUnit. Acho bem legal ele, bem famoso também. Vou chamar o projeto de minimal.tests. Beleza, vou renomear aqui a minha classe, né? Ele criou para mim já uma classe pronta aqui do unit test. Vou renomear aqui para pedidos, testes. Lembrando que a gente ainda não fez esse serviço, tá? A gente só está criando os testes mesmo. A gente vai criar o primeiro teste aqui, que vai ser para poder criar, create. Vou botar tudo em inglês mesmo, português. Criar pedido. O banco de dados. Então a gente vai criar um pedido dentro do banco de dados. Então eu vou colocar aqui o arrange, vou começar montando aqui. E o que eu vou montar é o seguinte. Eu tenho que imaginar aqui quais são as informações que eu preciso para poder criar um pedido, né? O que é que eu vou precisar ter para fazer um pedido? Então eu imagino que para mim poder criar um pedido, eu vou precisar ter o ID do usuário, quem é que está querendo fazer o pedido, eu preciso saber, e também vou precisar de algumas informações como o endereço, para onde aquele pedido está indo. E os itens do pedido, é claro, né? Então é isso que a gente vai estar montando aqui, ó. Eu vou criar uma instância do pedido, só que o meu código ele vai dar erro porque ainda não existe essa classe. Então é como se a gente estivesse fazendo um trabalho aqui de ir votar, né? A gente acaba criando aqui o nosso código sem existir, mas depois a gente vai lá e cria para poder parar de dar esse erro aqui. Então a gente vai estar indo e voltando aqui o tempo todo. Então vamos lá, já estou começando a dar o primeiro erro, então eu vou criar aqui o meu serviço. Vou vir aqui no Service, adicionar, novo projeto. Vamos criar aqui o nosso aplicativo de API, ele aqui. Eu vou chamar aqui de pedidos. Beleza, vou criar, dar um próximo. Create. Pronto, criei aqui o meu projeto de pedido. E eu vou começar criando essa classe aqui, né, esse modelo. Então eu vou adicionar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de model. E eu vou criar aqui dentro a minha classe pedido. Adicionar classe pedido. E eu só preciso adicionar esse projeto pedidos dentro do meu projeto aqui de testes. Então eu vou vir aqui na parte de dependências, adicionar referência de projeto e vou adicionar aqui o projeto pedidos. Vamos ver se a gente já consegue tirar esse erro aqui, né? Preciso importar. Pronto. Então já consegui tirar um erro aqui, tá? Então vamos começar dando continuidade aqui nos testes e depois a gente vai lá para a parte do nosso projeto. Eu falei que para o pedido a gente precisa passar duas informações, que vai ser o usuário. Então vou até colocar aqui em cima, dessa forma. A gente vai salvar só o ID do usuário, beleza? Vai ser um inteiro. E o endereço. O endereço, eu vou botar aqui Rua Brasil, beleza? E é claro que a gente também vai ter os itens daquele pedido. E aí os itens do pedido, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista chamada itens pedido, que a gente vai estar salvando como o nome do produto e o preço daquele produto. Então, eu vou ter que criar também essa lista. Vamos criar lá. Adicionar uma nova classe dentro aqui do meu model, tá? Eu vou chamar aqui de itens pedido. Se ele vai parar de dar o erro aqui, prontinho.
Então aqui dentro do pedido, eu vou passar dentro do meu construtor, que eu quero que toda vez que eu crio um pedido, eu passe sempre o ID do usuário e o endereço. E depois de eu fizer isso, eu quero ter um método para me poder adicionar itens, passando aqui a minha lista de itens de pedido. Então, são duas coisas que a gente vai estar implementando lá na nossa regra de negócio, beleza? O meu item de pedido, eu já vou adicionar aqui os itens desse pedido, tá? Vou colocar aqui, ó, itens.add. Ele vai receber um item pedido. Acho que era para ter colocado no singular aqui, mas tem nada não. Então, a gente vai salvar o nome do produto, produto 1, e eu vou salvar também o preço, preço 2. Eu preciso também salvar o ID do pedido. Então, eu vou botar aqui pedido ID, que vai ser igual a... Eu vou deixar aqui 1. Agora, a gente vai construir essas propriedades lá dentro da minha classe para a gente poder sair desse erro, tá? Então, eu vou precisar criar esse usuário ID e endereço aqui dentro de pedido. Vamos criar essas propriedades aqui. Vamos botar aqui, ó, usuário, ID e endereço. O endereço ele é uma string. Vamos setar eles dois aqui. Eu vou gerar o construtor, ações, gerar construtor, passando de 2 parâmetros. Perfeito? Aqui dentro, a gente vai ter um método para poder adicionar os itens do pedido. Então, eu vou precisar criar uma lista aqui dentro. Lists, itens, pedido. Vou chamar aqui de itens. E a gente vai ter um método aqui que vai adicionar a minha lista de itens de pedido aqui. Eu poderia ter feito assim, ó. Pegando aqui a minha lista, acho que eu vou fazer dessa forma. Vou mudar um pouquinho a minha regra, tá? A gente já vai estar fazendo um pouco da refatoração. Vou pegar aqui o itens.add pedido. Eu poderia até colocar uma regra para ver se esse pedido já não tem na lista, para ele não ter duplicado. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, que eu acho que vai ficar bem intuitivo. Então vamos retomar aqui. Então aqui eu não vou passar mais a minha lista diretamente, só vou passar um objeto. Vou botar aqui, vai, item. Passar esse cara aqui dentro. Então agora eu só vou fazer a parte aqui dos itens de pedido, criar essas 3 propriedades. Vamos lá. Prop pedido ID, nome do produto, né? E o preço. Deixa eu ver, o preço eu coloquei tudo como string. Foi. O preço aqui está errado. Vou botar assim. Então a nossa estrutura de código está caminhando. A gente já fez o arrange. Eu vou adicionar só mais um item aqui, que é relacionado ao banco de dados, tá? A gente vai incluir esses dados aqui, esse objeto, dentro do meu banco. E o meu teste, eu não quero que ele precise depender do meu banco em si, tipo o meu banco lá do Postgres. Eu quero criar um banco de memória só para a gente mocar esses dados e validar se ele está realmente adicionando no banco ou não. Então o que é que eu vou fazer aqui, tá? Dentro do meu projeto aqui de testes, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de helpers. E aqui eu vou criar uma classe chamada mockDB. Muita atenção nessa parte, tá? A gente vai mocar aqui a nossa parte do contexto, que é a parte que se conecta com o banco. Vamos só rever aqui do que a gente fez do processo de estoque, para vocês lembrarem. Então aqui no programa a gente criou esse contexto, que esse foi o Product DB Context. A gente vai criar uma classe exatamente igual a essa, né? Só com outro nome, dentro da parte de pedidos, para a gente poder simular o processo de inclusão no banco. Tá? Então vamos começar fazendo aqui os testes. Lembrando que a gente sempre tem que começar por aqui e depois a gente vai para a parte de produção. Vou colocar aqui um DB Context Factory. E eu vou chamar aqui o meu pedido DB Context, que eu ainda não criei. Tá bom? Vamos importar esse cara. Ele é aqui do Entity Framework Core mesmo, e eu preciso criar essa minha classe. Então vamos vir aqui em pedidos, vou adicionar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de pedidos DB Context, e eu vou até copiar aqui a estrutura lá da parte do contexto, tá? Deixa eu vir aqui em programa, vou copiar isso aqui e colar aqui. A gente só vai renomear mesmo, não vai usar essa parte. Então, vamos lá. E o meu DBSets vai ser para a minha classe pedido. Beleza, já criei o meu contexto, vamos retomar aqui no código. Então aqui agora vai chamar o meu pedidos DBContext. Vamos implementar essa interface. Ele vai criar um método aqui, create DBContext, que vai ser o seguinte. A gente vai ter a estrutura aqui do new DBContext options builder.
a gente vai criar um contexto desse cara e a gente vai estar utilizando um banco de memórias, tá? Então eu vou precisar instalar aqui esse cara também, que é o user, só que não é memória em cache, é o user in memory database. Vou criar aqui qual é o meu banco de memória database, in memory testdb. Eu vou concatenar aqui com o horário atual. Date, time, .now, .to, file, UTC. E vou dar um return para ele retornar isso aqui. A gente só vai precisar instalar esse cara aqui pelo Nugget mesmo. Então vou clicar aqui em cima do meu projeto de teste, botão direito. E aqui a gente vai pesquisar aqui, ó. Deixa eu digitar só em memory para ver se ele já traz. In memory. Ah, não, aqui, lugar errado. Pronto, eu trouxe para mim aqui o primeiro pacote do Entity Framework Core in memory. Vou instalar. Bom, ele não está deixando eu instalar aqui a versão 7.0.9. Eu vou baixar aqui para 7.0.5 por conta da versão que eu estou usando do Entity Framework. Agora ele permitiu instalar. A gente só precisa importar aqui, deixa eu ver. Pronto, começou a funcionar. Então já criei a mock do meu banco. Não vou precisar criar o meu banco agora, a gente já vai conseguir simular essa parte também aqui para poder criar o banco. Então vamos voltar aqui para o nosso teste. Vamos criar aqui o nosso contexto do banco. var context igual a new mockdb.create dbcontext. Beleza? E agora a gente vai fazer a parte da ação, né, para a gente poder literalmente criar um pedido lá no meu banco. Então vou botar aqui, ó, art. Esses comentários nem precisa ser adicionado, estou botando aqui só para vocês verem, que a gente precisa entender o que é a parte do arranjo, o que é a ação e o que é o asset. Então vou botar aqui var result igual a, vou chamar aqui pedidos. Ainda não fiz essa parte, tá? Então provavelmente vai dar aquele erro. Pedido endpoints.add product. E aí eu vou passar o product aqui, add pedido. Vou passar o pedido e o meu contexto para ele poder adicionar no banco. Então a gente vai criar esse método agora, tá? Eu vou criar uma classe apartada. A gente viu aqui que dá para fazer isso aqui quando a gente fez a parte de produtos. A gente criou uma classe apartada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em pedidos. Então vou adicionar aqui uma nova classe. Eu vou chamar aqui de pedidos endpoints. Eu até vou botar assim, ó, v1, para saber que isso aqui é tudo relacionado à primeira versão. Se tiver uma outra já vai estar aqui também. E aqui eu vou criar um método estático, né? Public static created, vai retornar um created, vai retornar um pedido, add pedido, e eu vou passar aqui, ó, um pedido, parâmetro, e o meu pedido db context. Vamos lá. Aqui o meu context, eu vou renomear ele para db, para ficar mais limpo. Então db.pedido.add pedido, e só dá um db.savechanges. E aqui eu retorno o meu type results, vai retornar um created. Ele vai me retornar aqui uma outra rota, né? Que essa rota também eu ainda não criei, né? Mas já vou deixar ele aqui já. Pedidos barra o ID do pedido. Pedido.id. Eu não criei o ID aqui dentro, né? Vou fazer isso agora. Vou criar uma nova propriedade aqui chamada ID. E ele vai me retornar o pedido que eu adicionei. Então, meu método está pronto. Eu já vou até colocar aqui também dentro de uma rota. Ainda não fiz. Vou pegar aqui. É claro que ainda não vai funcionar, né? Porque ele não está acessando o banco. .add pedido. Beleza. Aqui só precisa fazer isso. Apagar isso também, não está usando. Vamos voltar lá para o nosso teste. A gente acabou colocando um V1. Beleza. Então, essa vai ser a ação para poder criar o pedido. E aqui embaixo eu vou colocar a minha lista de validações, né? Que é os meus assets. Eu vou começar validando se o retorno dele é do tipo esperado, que é aquele created pedido. Então, eu vou botar aqui um assets. Vamos botar uma série de validação aqui, né? Vou colocar outra validação também aqui, para ver se o retorno não é nulo. Então, se for diferente de nulo, ele vai passar no teste. Eu quero verificar também se o endereço é diferente de nulo. Vou botar aqui só para o endereço que a gente está enviando. Vou verificar o contexto também, porque a gente vai retornar para a gente aqui um pedido, né? Então, vou botar aqui o contexto, pedido. Vou botar aqui not empty, para ver se ele está vazio.
Se ele vier diferente de vazio, valida. E eu vou validar aqui, opa, tá errado, é not empty, isso. E eu vou validar os dados do meu pedido. Então, vou botar aqui, ó, que no caso, essa parte aqui do contexto, é os dados que foram adicionados no banco, tá? Então, verificando o objeto, estou verificando se lá no meu banco tem essas informações mesmo. Então, vou botar aqui uma collection, pegar o meu contexto, que é o meu banco de dados, pedido, minha tabela lá de pedido, e eu vou verificar aqui os dados que estão aqui dentro. Se o dado que ele adicionou lá no meu banco foi igual, aqui deixa eu ver o endereço, por exemplo, Rua Brasil. Se o endereço estiver igual, então está tudo certo, ele inseriu o dado certinho. Vou validar também aqui o ID do usuário, se tiver igual, né? Aqui eu nem precisava colocar o nome da variável, vou colocar aqui, ó, desse jeito. E aqui vai ser o usuário ID. E por fim, eu quero validar se tem itens, né? Eu passei uma lista, passei um item, quero ver se esse item realmente adicionou. Então, vou botar aqui true. Eu vou validar se a minha lista, pedido.itens, existe alguma coisa. Se tiver, que é o N aqui, ele vai trazer um true e ele vai passar no meu teste. Então, o nosso primeiro teste está criado. A gente vai validar agora para ver se está funcionando. E eu vou debugar esse teste. Eu vou botar um pause break aqui, vou vir na aba aqui de testes e vou colocar aqui para executar todos os testes. Ainda não está dando a opção. Ah, tem aqui, depurar todos os testes. Beleza, vamos lá, vou passar aqui linha a linha. Então, ele criou para mim aqui um item do pedido, os valores. Criou um pedido aqui, passando o ID do usuário, o ID do endereço. Então, o endereço está aqui, Rua Brasil, o usuário ID está aqui 1. Item está 0, então vamos adicionar aqui um item. Vamos ver agora. Pronto, ele tem um item aqui no pedido. Vou criar aqui o contexto do meu banco. E agora eu vou adicionar. Vou até dar um F11 aqui, só para a gente entrar lá dentro do meu método. Então, agora eu estou dentro do meu método lá que vai ser usado pela minha API. Ele vai vir aqui adicionar. O pedido deu erro. Ele diz que a entidade itens pedido requer uma primary key. A gente precisa definir essas coisas também. Acabei não definindo aqui em canto algum. Então, vamos botar aqui, ó. A gente definiu no pedido aqui. Eu vou até botar aqui uma anotação para a gente saber que é a primary key. E a gente vai fazer a mesma coisa lá dentro da minha parte de itens pedido. Ou seja, o meu teste está pronto. Eu só preciso ajeitar o meu código de produção agora para ele poder passar no teste. Essa é a ideia do TDD. Então, vamos lá. Vou pegar o outro itens pedido. Criar aqui a chave primária. Perfeito. Vamos rodar novamente. Oh, não, rodei no lugar errado, perdão. Não é aqui que roda, tá, gente? Aqui é para rodar a aplicação. Para rodar o teste é aqui, ó. Vou depurar a última execução. Beleza, vamos ser mais rápido agora aqui, que a gente já viu que essa parte aqui está funcionando. Agora vamos adicionar. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Adicionou. Salvou os resultados, vai retornar para mim. E agora a gente vai passar teste a teste, ó. Vamos ver se ele trouxe do tipo certo. Verificou se é nulo, não é nulo. Endereço é nulo? Não é. Ele trouxe aqui o endereço. Vamos ver se os dados do meu banco, ó, tá vazio o pedido? Não tá. Então, eu vou colocar um pause break dentro desse collection para a gente validar os dados que estão lá dentro do meu banco, né? O banco que eu moquei aqui. Passar aqui. Então, estou dentro do meu banco. Então, eu tenho aqui o pedido, ele está lá salvo Rua Brasil. Ele salvou exatamente como eu mandei. Aqui também o usuário também salvou da mesma forma, né? Como está aqui. E a minha lista de pedidos não está vazia, ele tem um item. Então, ele vai passar aqui todos os meus testes. Vou rodar o projeto direto. Quando a gente vier aqui no nosso gerenciador de testes, vamos exibir ele. Ele está aqui verdinho. Então, a gente consegue até rodar por aqui também. Eu consigo selecionar o método que eu criei, que é esse aqui, criar pedido, rodar ele direto, sem precisar debugar, para ver se a nossa rede de negócio está funcionando. Então, quando eu for construir o meu código de produção, eu posso fazer qualquer ajuste lá, depois eu venho aqui nos testes, rodo, para ver se está tudo funcionando, para ver se não quebrou nenhuma parte aí da minha rede de negócio. Bom, devs, essa foi a nossa 9ª aula. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o teu like, teu comentário se ficou alguma dúvida e de se inscrever no canal também. Valeu, galera. Até a próxima aula.